que é a educação desta geração, que é a nossa, esse nome ficará conhecido, mais ou menos discutido no passado, nós chamamos de geração neorrealista. Eu visitei rapidamente o livro, entendi muitas coisas, discutir a sério com o autor dessa juventude de impulsão, o Juliano, das ilusões, das crenças do que foi a nossa geração. Nossa geração que hoje já tem uma história entendida com vicissitudes da época em que se formou, atores culturais, criadores dessa época, poetas, ensaístas, psicólogos, cronistas. Vemos uma mitologia organista, curiosamente, uma mitologia que tem uma leitura positiva na perspectiva portuguesa, que é a nossa. Sempre teve, naturalmente, os autores dela própria, mas também aqueles que receberam inspiração a partir dela, dos seus autores mais conhecidos. Todavia, essa geração conheceu, atravessou um dos períodos mais perturbados da época moderna, não só em termos genéricos, de que ela nasce, por assim dizer, nos fins do primeiro milênio, expressão quase suicidária da Europa, no seu conjunto, pelo teatro da Guerra Mundial. Mas ela também não nasce imediatamente nesse contexto, nasce num contexto para nós, que é um Deus já mais aberto, que é, sobretudo, nesse fim, nesse fim da Segunda Guerra Mundial. Esse tipo de geração neorrealista quer ser intitulado de geração 45, mais ou menos. Embora nessa altura já alguns dos escritores neorrealistas já tivessem escrito, quer ensaios, quer poemas, e depois o próprio Carlos Oliveira. Aparentemente é fácil, sobretudo passados estes anos, de resumir o que foi o propósito, a visão, ao mesmo tempo consciente e visionária de uma geração que, nas palavras de alguém que é da mesma geração, mas não propriamente nunca entrevisto como alguém que pertencesse à mesma geração neorrealista enquanto tal, que é Jorge de Sena. Nós, como diz o Jorge de Sena, nascemos para recusar e criar um mundo diferente naquele em que nós tínhamos nascido. Pois era uma geração que aparece nos limiares depois da Segunda Guerra Mundial e que vai atuar, vai existir, vai criar em função de uma coisa quase inédita no Ocidente, que é um Ocidente partilhado entre duas opções, digamos, de tipo geopolítico, mas que é mais do que isso, duas espécies de opções totalitárias, no seu género não propriamente pejorativo, mas quer dizer que são duas respostas que parecem conter em si a promessa de uma nova leitura do mundo no qual nós vivemos e que tinham herdado, e dispostas
a que esse mundo herdado dos séculos anteriores que nos precedem substituísse uma organização mais igualitária, de facto, da sociedade ocidental nessa época, que já estava em plena transformação e a acentuá-la através desse mesmo combate, ao mesmo tempo de armas veladas, mas sempre na iminência de transformar em conflito propriamente dito. E uma geração que eu conheci nessa época estava partilhada entre aqueles para quem a nova forma de revolução moderna, inaugurada pela Revolução Bolchevique de 1917, e depois com traduções diversas realmente na Europa, era um dos polos que se escolhiam como referente e que se converteram para as gerações que acreditavam que nesse novo espaço de nova revolução, sucedendo no tempo à revolução por excelência que tinha sido a Revolução Francesa propriamente dita e dela dependente ainda, porque todas as revoluções têm uma lógica interna que em última análise procedem dessa revolução, de resto isso nunca foi escondido. Sempre a Revolução de 1907 se referiu à Revolução Francesa como sendo o final das revoluções do século XIX, como sendo as matrizes, ou pelo menos os pontos de referência, não é, daquilo que era as novas esperanças, a nova utopia encarnada durante mais de um século na União Soviética. Esse sonho, realmente, historicamente, é um sonho que terminou, ou está suspenso, em todo caso, desde a queda do Muro de Berlim, mas a história não é um jogo de xadrez em que se podem, indiferentemente, colocar as pedras de uma maneira e jogar com elas à vontade. O que aconteceu, está escrito, foi vivido, tem os seus mitos, as suas seduções, os seus momentos menos aceitáveis para uma parte da Europa desse tempo e do mundo, mas sem que isso afete o facto de que essa revolução teve consequências no mundo inteiro, mais do que na Europa, fora da Europa, porque uma parte dos destinos do mundo foram condicionados pelo triunfo da Revolução Soviética durante mais de um século, não é? Entre outras coisas, o da emancipação dos territórios coloniais, do colonialismo europeu, que durante séculos tinha condicionado e hegemonizado a vida no Ocidente chamado europeu, ou cristão, para outros, que não era o nosso caso. Aparentemente, o que mais interessa quando se evoca realmente um poeta é aquilo que ele é enquanto poeta propriamente dito. O resto, digamos, é relativamente secundário, embora meu caro amigo Carlos de Oliveira provavelmente não estivesse de acordo com aquilo que eu estou aqui a evocar, porque no caso dele não havia hiato entre a missão que ele se atribuiu a si mesmo enquanto poeta e que está expressa mais do que em parte alguma nos próprios poemas, sem ambiguidade, e o facto de que essa convicção era para ele a matriz da sua própria inspiração. E essa fidelidade interna, subjetiva, mas tudo é subjetivo de algum modo e sobretudo nessas áreas, na verdade eu penso no seu percurso até ao fim da sua vida, ele permaneceu fiel aos ideários que muito jovem participou ou pelo menos acompanhou de uma maneira de esperança, como sendo a nova esperança, a nova aparição no horizonte ocidental de um mundo mais igualitário, mais justo, etc.
esses chavões, não é? Que durante séculos, não é? Um século, não é? Foram uma evidência para uma parte da humanidade, particularmente na Europa, mas também fora dela. Agora, o que mais interessante hoje não é, de facto, digamos, a parte que nessa epopeia cultural de uma geração tomou este ou aquele dos seus poetas, no caso, Carlos de Oliveira. Acontece que a poesia de Carlos de Oliveira é muito singular em relação à sua própria geração. À primeira vista, quando nós lemos a sua poesia, ela não nos oferece dificuldades extremas na sua interpretação, naquilo que ela nos está dizendo, naquilo que ela é, que é mais importante do que aquilo que ela está dizendo. Mas é uma ilusão. É uma ilusão que toma consciência de si mesmo nos textos mais significativos dos poemas de Carlos de Oliveira. Ele sabe que ele era fundamentalmente uma natureza de vocação não só crítica daquilo que se passava realmente no mundo, particularmente na nossa geração dessa época, mas trágica em si mesmo. Que essa tragédia não era uma tragédia singular que vinha depois de outras tragédias, de uma série delas, desde que a Europa entrou num caminho de uma revolução que tendia, não é, a mudar realmente a face das coisas na Terra, e isso naturalmente foi na Revolução Francesa. A Revolução Francesa pode-se ter como a primeira revolução que tentou, para efeitos da ordem social, de dar uma resposta, não é, aos problemas da sociedade herdados realmente do passado, desde os tempos mais longínquos, gregos, realmente até hoje, em relação àquilo que foi durante séculos a crença fundamental deste Ocidente, quer dizer, o cristianismo. Simplesmente há uma grande diferença entre esta espécie de primeira vivência em Portugal, lá fora já tinha sido mais antecipada do que se veio a chamar mais tarde, por causa de uma palavra de Nietzsche, da morte de Deus. Na geração de Antero de Quental, que é a primeira verdadeiramente com sentido trágico da história e das suas consequências no plano da criação, o não ser é o ser absoluto, quer dizer, uma denegação de qualquer sentido verdadeiramente positivo para o que nós chamamos a realidade, o mundo, a criação em geral, mas com uma diferença, é que na famosa conferência do Casino de Antero, ele termina pela famosa frase: a revelação do mundo antigo é o cristianismo, a nossa futura revolução é o novo cristianismo. Quer dizer, muito portuguesmente, o inconsciente cultural e prático da vida da sociedade portuguesa, não só nas suas classes dirigentes, mas nas suas referências fundamentais, é coerente com essa espécie de solução, por dizer, quase impossível e contraditória. Criar uma revolução em função de outros valores, então não propriamente muito bem localizados ou já em exercício, encarnados na prática histórica que nos cercava, a partir de um ponto de vista agora conscientemente adverso a esse mesmo famoso cristianismo que durante séculos era uma espécie de ideário e de comunhão
da cultura europeia no seu conjunto, da Polónia até Lisboa. Agora, curiosamente, hoje, o que mais a releitura um pouco apressada e rápida do meu amigo Carlos de Oliveira, o que me admira é, de facto, que essa contradição é muito presente na dialética íntima que determina a poesia de Carlos de Oliveira. Ele encontra expressões estranhas para designar esta nova espécie de cruzadismo de uma nova espécie, uma nova conteúdo, sobretudo. Chama-se Os Danados da Terra, em função dos quais se estava organizando um discurso novo na ordem ética e na ordem propriamente da ação política interventiva de tipo revolucionário. São definidos por eles como os cristos desta paixão. Quer dizer, toda uma parte do vocabulário de Carlos de Oliveira é tecido com a realidade escrita do nosso imaginário, enquanto imaginário nacional, adverso ou não adverso, digamos, das suas expressões mais canónicas, já conhecidas. De resto, é muito curioso, provavelmente um dos poetas que ele mais admirou e a quem dedicou provavelmente um dos seus melhores momentos, Gomes Leal. Gomes Leal, por interferência sempre da eterna França, não? Por imitação, não? Era uma espécie de Victor Hugo, não é? Um pouco menos genial, porventura. Temos sempre de fazer esta referência, não é? Àquilo que foi o ídolo de todo um povo de uma certa época e do Ocidente em geral e do mundo inteiro, chamado Victor Hugo, que era rei de uma colónia francesa da Indochina, rei não, Deus, propriamente dito, e mesmo a brincar, a geração de 70 sempre lhe chamou o Deus Hugo. Não? Bom, a nossa não teve esses deuses assim particulares, já estávamos um pouco fartos de deuses, mas a verdade é que se a gente lê bem o Carlos de Oliveira, esse fundo, eu não desconheço, nunca falei com ele nesse sentido. Conheci-o bastante bem, fomos amigos, adivinhei o mais que nós podemos, a nossa capacidade que nós temos é de nos adivinhar uns aos outros, não de os conhecer. Provavelmente isso é impossível. Para nos conhecer, temos de nos descobrir de uma nudez que nem sempre nós somos capazes de assumir. Mas a verdade é que eu estou muito impressionado com esta espécie de traços, de impossível amálgama ou interferência entre uma coisa e outra. Não tão impossível como isso, não? Porque se nós conhecemos muito bem outras tradições europeias, culturais, impregnadas sobretudo numa qualquer referência e prática do cristianismo, qualquer das suas formas, desde o ortodoxo até o protestante e o católico propriamente dito, não? A verdade é que, de facto, essa presença cultural no horizonte da maioria da prática europeia cultural esteve sempre presente, não é? E nunca ausente. Provavelmente teria acontecido outra coisa se não tivessem talvez tomado tanto à letra, não é? A nova versão teórica, não é? Que serviu de justificação para a leitura da história, uma leitura da história numa perspectiva unicamente profana, não condicionada com qualquer crença no sentido tradicional do termo de transcendência, assumida como tal, como referência absoluta,
em relação à qual tudo é relativo e puramente mundano, mas isso realmente não aconteceu, embora em muitos dos períodos revolucionários europeus sempre veio à superfície essa espécie de contradição interna entre querer instituir uma nova utopia, não é? Fora da referência transcendente mais conhecida do Ocidente, e o facto de que não se podia riscar dessa tradição de uma referência a um valor que tinha sido um valor considerado como a figura mesmo do sagrado em termos profanos, que é a referência a Cristo propriamente dita, nunca foi superada ou completamente riscada da perspectiva europeia até os dias de hoje. Uma coisa muito curiosa é nós pensarmos que foi ele próprio que ele disse, escreveu, que acusam os meus versos de desalento e não sei o quê, e depois justifica que esses versos de desalento são uma espécie de desalento provisório, que são, de facto, um apelo a qualquer coisa que um dia há de vir, não é? A famosa terra da harmonia. Estamos sempre à espera. Mas não é culpa dele, não é culpa de ninguém. Outra coisa muito curiosa hoje, e de uma certa atualidade curiosa, é o lado, por assim dizer, apocalíptico da visão de Carlos de Oliveira. A sua visão profunda. E esse apocalíptico já não tem nada a ver só com estas querelas, digamos, no tipo religioso ou metafísico, como se quer chamar, mas o facto de uma certa leitura da vida enquanto tal, da nossa vida enquanto filhos de um planeta, ou habitantes de um planeta, que naturalmente não fomos nós próprios, enquanto homens, que inventámos ou criámos, mas que é descrito através de Carlos de Oliveira de uma maneira singular, que eu não encontro em outros poetas daquela época e mesmo posteriores. É como se fosse, se o drama não fosse unicamente, nem fundamentalmente o drama que os humanos se criam entre eles, pelos seus antagonismos, as suas diferenças, os seus ódios, a sua capacidade de se reinvestir em figuras diversas do mal, de toda a espécie. Não, é como se o planeta, a nossa Terra, o cosmos em geral, fossem uma espécie de batalha sem atores à vista, não é? Mas que ela mesmo, fisicamente falando, não é essa terra de harmonia, não é? De que ele descreve para outros efeitos, traduzir para um plano que é da história dos homens e não próprio da história da Terra. A história da Terra é uma espécie de inferno suspenso. E isto é espantoso, não é? Que um poeta, não é? Que é um poeta cantor e esperando, não é? Que o mundo podia tomar uma nova forma, digamos, mais paradisíaca, mais gloriosa, mais humana, mais divina, em última análise, com ecos disso, não é? Tenha da sua visão mais profunda, pessoal, das diversas maneiras que nós temos de relacionar com o planeta ou com as realidades terrestres, né, que o constituem, uma visão tão sombria e tão desesperada em última análise. Não sei de onde isso vem, não sei explicar. Não sei, não vou fazer a psicanálise de alguém que não está aqui deitado no divã e à disposição do seu amigo de outrora e que não me pode responder. Ora, o que sei é que, entre outras coisas, há uma fixação extraordinária no tema do aborto, de que a realidade vital, que a criação, pode ser traduzida. Eu acho que a primeira coisa que eu li dele, com grande surpresa, era um caloiro, mais novo do que ele, e realmente fiquei pasmado que uma pessoa da minha idade escrevesse no jornal da Academia uns versos que me chamaram a atenção pela estranheza. Morto,
Como é que é? Morto, torto, o aborto, lagarto. E portanto, nasceu e todavia nasceu com órgão parto. Bom, é o tema do aborto. Bom, quer dizer, do fundo da exceção, propriamente, enfim, uma perspectiva, mas que traduz o facto de uma nova consciência das realidades terrestres a vários níveis, da história da Terra em particular, a nossa história enquanto terrestre, que tinha totalmente mudado de figura na sua percepção, depois que as novas ciências da Terra, particularmente as descobertas de Darwin, se impuseram como sendo a nova leitura de um Gênesis que já não tinha a leitura clássica e, digamos, divinizante que podia ter até então. Foi como se tivéssemos descoberto um novo discurso acerca da realidade terrestre que nos cerca e que ela é. E poucas pessoas, poucos poetas terão interiorizado tão profundamente essa espécie de monstruosidade intrínseca e por isso mesmo, paradoxalmente, difícil de conciliar com os seus sonhos de harmonia, de ressurreição e de restauração, digamos, uma visão mais paradisíaca do mundo do que aquela é. Não sei de onde eu sei. Eu sei que ela quando eu o conheci, e lembro-me muito bem que era muito sensível a tudo que fossem, como é que devemos dizer, denegações da nossa natural leitura solar, ou iluminada, ou positiva das coisas. Não? Mas ele não é o autor do Sol de Agosto. Não? É um Sol de Agosto com o Sol posto ao lado. Não? E sei é que ele vai fazer uma espécie de descrição, a descida aos infernos, não é a descida aos infernos de tipo simbólico e mítico. O espaço estava ocupado e bem ocupado, e continua ocupado. De resto, Dante é citado oficialmente numa evocação onde se trata de uma descida aos infernos. Esses descidos aos infernos são os descidos mais a Júlio Verne, dessas aventuras que a humanidade, depois de ter tentado tudo, os ares, os céus, os ícaros, etc., resolve se vir ao coração da Terra. Esta descida ao coração da Terra é a descida ao coração daquilo de que a humanidade depende, onde está inserida. Não? Portanto, o coração da Terra não é o coração da Santíssima Virgem. Não é o coração realmente que transfigura. Não? É um sítio de fogo. Nós estamos sentados numa... E isto continua a ser verdade, ainda, uma verdade demasiado atroz para estar agora outra vez a evocá-la, mas a verdade é essa mesmo. Não? A verdade é que este mundo não tem nenhuma garantia para nós, no nosso ponto de vista, por enquanto, a não ser na ordem de uma crença absoluta, não? De que vá até ao fim de si mesmo, num espaço de tempo completamente imprevisível e tão imprevisível que só pensá-lo nos dá vontade de dormir. Portanto, não há saída para esta história, porque realmente no centro da Terra, no centro do nosso mundo, no centro deste planeta maravilhoso que é a Terra, maravilhoso enquanto a Terra nos é favorável, naturalmente, não dura sempre, nós sabemos qual é o destino dela. A verdade é que esta espécie de hiper-sentimento de trágico é qualquer coisa que tem a ver com a sua estrutura mais profunda, de alguém que era vulnerável aos aspectos mais frágeis da condição humana, não enquanto condição pessoal, mas da condição em geral, senão não teria realmente essa eficácia ou esse eco possível, sobretudo como se é um poeta e se traduz a sua visão das coisas enquanto poeta. Embora eu hoje
eu sou tão sensível às melhores passagens do Carlos de Oliveira enquanto poeta, porque é um poeta de uma sobriedade exemplar, que tem o sentido da contenção, etc. Mas é também um poeta de uma contradição assumida, de algum modo, não? Entre essa visão restauradora, uma nova condição humana que nos esperaria no futuro, não é? E o facto de que a humanidade, não só na sua realidade de atora da própria história, e não há outra, ainda continua a viver-se como se fosse uma guerra civil sem fim. Mas isso é banal, porque isso é a verdade das coisas. Menos verdade é o facto de que nós sejamos sensíveis a uma história que nos escapa completamente, mesmo se nós a decriptarmos. Porque isso é o sujeito dessa ficção, é justamente aquele ente que nós não evocamos sem reinventar ou imaginar que esse ente é que é o responsável dessa descida aos infernos. Por conseguinte, ele oscila e não pode conjugar ideologicamente e sobretudo nas suas consequências propriamente ideológicas, uma coisa por outra. Agora, o que se percebe é que ele tem um sentido literalmente crístico na nossa relação com o mundo em geral. E li, não sei, há muito pouco tempo, li qualquer coisa, não sei onde, a propósito do Carlos de Oliveira, em uma situação qualquer em que ele se mostra, eu não conhecia essa situação, muito preocupado com esta coisa que era banal nas gerações que nos precedem e é menos banal nos dias de hoje, de grande secura nessa área, não? É que a resposta não é da nossa competência, nós não temos os elementos para ser os julgadores de alguma coisa que não fomos nós próprios que criámos. Por conseguinte, se temos alguma espécie de resposta, é uma resposta imaginária, onírica, não é? Do Deus que é responsável pela própria criação. Quem é que terá tanta audácia, não é, de pôr Deus na cruz de si mesmo? Ele que já lá está para muita gente aqui do Ocidente, ou pelo menos esteve. Não estou a ser o que esteja, mas esteve. Portanto, é uma conversa que eu gostaria de ter com o Carlos de Oliveira, mas infelizmente já não a posso ter. Mas posso ter com aqueles que são os leitores do Carlos de Oliveira e conversar um pouco acerca dele, se assim o quiserem e me permitirem. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por este desafio para participar neste encontro. Eu gostava de, em primeiro lugar, dizer duas ou três pequenas coisas sobre precisamente essa ideia de geração. Em obediência, aliás, àquilo que está no programa como tema deste nosso encontro, Carlos de Oliveira e a geração neorrealista Coimbra. E eu, que não sou propriamente obediente, mas sou disciplinado, gostaria de começar por aí, por essa questão da geração neorrealista Coimbra, para tentar referir ao mesmo tempo várias coisas que são de ordens diferentes. Em primeiro lugar, enfim, o mais simples, esta ideia de geração
é uma ideia que tem uma utilidade empírica, permite que nós nos entendamos facilmente sobre aquilo que estamos a falar. Mas, à medida que tentamos pensar um pouco sobre aquilo que pode constituir a particularidade ou a especificidade da geração neorrealista e, mais ainda, a geração neorrealista coimbrã, essa evidência começa a suscitar, começa a produzir um conjunto de obstáculos ou um conjunto de resistências e que lentamente vão apagando um pouco essa clareza primeira, essa utilidade primeira do ponto de vista empírico. Aquilo que nós chamamos geração neorrealista, e muito em particular referimos ao grupo que se juntou em Coimbra, quando falamos desta geração, não falamos rigorosamente de um ponto de vista cronológico. Se repararmos com algum cuidado, entre aqueles que, entre, por exemplo, um António Ramos de Almeida ou um Joaquim Namorado, nascidos ainda durante a Primeira Guerra, e, por exemplo, um Carlos de Oliveira ou um Arquimedes da Silva Santos ou um Eduardo Lourenço, se bem que a relação de Eduardo Lourenço com esta geração que eu vou procurar concretizar seja uma relação ambígua. Eduardo Lourenço é desta geração, de um ponto de vista cronológico, não sei se de um ponto de vista ideológico, doutrinário, filosófico. Um leitor de Kierkegaard é um homem da mesma geração que o materialismo histórico dos seus companheiros, alguns da mesma idade, outros, inclusivamente colegas de curso. Isto não é simplesmente uma verificação, este é um problema. O arco cronológico que se pretende abranger por esta noção de geração neorrealista é um arco razoavelmente aberto, suficientemente aberto, para nos pôr de precaução em relação a uma utilização rápida desta categoria. Até porque, continuando a pensar um pouco mais sobre isto, até porque a ideia de geração neorrealista é, de certo modo, uma autodesignação. Há um famoso texto de um ensaísta que se destinaria a ser um pouco o filósofo deste grupo, e falo de Jofre Amaral Nogueira, que por aqui anda, estudante de filosofia, entre os anos 36, 37, 38, e aqui, aliás, sofre a primeira das suas prisões. Há um famoso texto de Jofre Amaral Nogueira, intitulado justamente O Papel de uma Nova Geração. Esta ideia de uma nova geração, esta ideia de que nós somos uma nova geração, pressupõe, para Jofre Amaral Nogueira, a necessidade de identificar aquilo que liga ideologicamente, doutrinariamente, filosoficamente, se não for muito excessivo, sem dúvida politicamente,
aquilo que liga todos estes e que os distingue de todos os outros da mesma idade. Aquilo que define uma geração dirá numa fórmula que é uma fórmula expedita, mas útil para nós aqui. Aquilo que define uma geração, nesse pequeno texto do Jofre Amaral Nogueira, é a consciência que a geração tenha do seu papel histórico. E esta é a noção-chave que para ele permite distinguir aqueles que, cronologicamente da mesma idade, são ou não são da mesma geração. E depois esta geração, entendida assim, aqueles que se encontram num determinado conjunto de pressupostos ou aqueles que partilham, que constroem a tensão entre uma consciência da experiência que estão a viver e um determinado sentido das expectativas que se liga à sua própria experiência, aqueles que pertencem a uma mesma geração, isto é particularmente nítido neste caso, têm não só uma consciência nítida de si próprios enquanto geração, mas uma consciência que é, não do ponto de vista individual, não do ponto de vista sequer epocal próximo, mas que tem uma espécie de consciência, eu diria, épica de si próprios. Evidentemente, a figura que mais encarnou essa consciência épica de si próprio foi, evidentemente, Joaquim Namorado. Carlos de Oliveira parece estar a muita distância dessa consciência épica de si mesmo, mas essa consciência épica não é de si mesmo em termos individuais, nem sequer em termos grupais, nem sequer em termos epocais em sentido próximo. É numa noção mais profunda, da qual, se não me perder completamente, falarei daqui a pouco. O aspecto talvez mais claro dessa autoconsciência geracional que une todos estes, independentemente ou para além das suas idiosincrasias pessoais, psicológicas ou outras, aquilo que une claramente todos estes é uma consciência geracional que os leva a identificarem-se, polémica, mas necessariamente, com a outra única geração com a qual eles se sentem poder confrontar-se. E o Sr. Jorge Lourenço há pouco referiu isso. E que é, evidentemente, a geração de 70. Há uma espécie de luta, de confronto entre o modo como esta geração culturalmente, não simplesmente do ponto de vista literário, já lá vamos a isto, mas o modo como esta geração culturalmente se vê a si própria e o modo como ela sente que essa autoconsciência a leva a um confronto necessário, inevitável, final, com a geração de 70. E é nesse sentido que o texto do Jofre Amaral Nogueira é quase o esboço de um programa de trabalhos, não da geração nova, mas um programa de trabalhos da nova geração. Isto parece ser claro. Porque esta geração reserva para si própria a tarefa, o trabalho do conhecimento da realidade portuguesa e da sua transformação em linha com aquilo que são as expectativas
do período entre as duas guerras, essa polarização de que o professor Eduardo Lourenço falou há pouco. As coisas transformam-se relativamente a seguir à Segunda Guerra, mas no período que é o da afirmação desta geração, ela claramente apresenta-se como um programa de trabalhos que consiste no conhecimento e na transformação da sociedade portuguesa a partir de um diagnóstico que quer ser o diagnóstico positivo daquilo que a geração de 70 enunciou, digamos assim, em modo negativo ou pelo menos ambíguo. Daí que a ideia de geração deva talvez distinguir-se da ideia de geração neorrealista, no sentido em que a geração neorrealista é o conjunto das individualidades que, no interior dessa visão geral das coisas, enunciaram a irredutibilidade da presença e da importância da arte naquilo que podemos chamar genericamente as transformações sociais. Esta noção de que as artes constituem um elemento fundamental das transformações sociais e políticas é, em si mesmo, uma tomada de posição teórica que talvez convenha caracterizar quando se fala do neorrealismo. Ao contrário do que por vezes se repete, eu creio que este aspecto em particular, o do modo como as artes, a poesia, a ficção, mas também a pintura, a escultura, o teatro, etc. O modo como as artes estão presentes nas transformações sociais e políticas, ou, se quisermos dizer assim de um modo geral, estão presentes no próprio movimento da história, ou da história como movimento, ao contrário do que por vezes se costuma dizer, eu creio que vale a pena chamar a atenção para 2 ou 3 pontos que creio que vale a pena chamar a atenção para isto. Este pequeno, falamos agora só dos artistas, dos poetas, dos romancistas, etc. Esta gente que começa a trabalhar e a pensar, e a agir, e a escrever muito cedo, não tem exatamente modelos. Não tem exatamente modelos. No interior daquilo que é o seu corpus filosófico de referência, de um modo genérico, o materialismo histórico, não tem. Não há propriamente, em meados dos anos 30, uma referência filosófica no interior do campo do materialismo histórico suficientemente robusta que possa servir de inspiração para aquilo, para o que quer que seja. Não é aí, portanto, que encontram as suas referências. E também não é, se estivermos atentos à malha conceptual destas relações, e também não é na simples adoção do que um pouco
facilmente demais se chamou, e continuamos a referir-nos a ele assim, como realismo socialista. Há um texto juvenil muito interessante de Mário Dionísio, um texto que é anterior a 1938 e, portanto, anterior àquela pedra que caiu sobre esta reflexão e sobre esta prática artística com o nome de neorrealismo. Foi uma pedra que caiu no meio disto e que produziu provavelmente mais consequências negativas do que permite pensar as coisas positivamente. Antes de falarmos, portanto, do neorrealismo, Mário Dionísio tem um texto, um juvenil texto interessantíssimo, em que fala daquele que é verdadeiramente, daquele que podemos considerar verdadeiramente como o papel, a importância da arte em contexto histórico e político. E então ele vai buscar, ele vai desenvolver, vai tentar tornar uma ideia como o fio condutor da sua reflexão, dizendo que aquilo que verdadeiramente encontramos na arte é, agora é a expressão do Mário Dionísio, o sonho de uma época. Isto é, quando for possível não simplesmente pensar, mas intuir, e intuir sob a forma daquilo que Mário Dionísio chama sonho. Quando for possível intuir a integralidade do desenvolvimento de um determinado período ou de uma determinada época, isso, que ainda é da ordem da imaterialidade, dirá Mário Dionísio, do sonho, ganha forma naquilo a que nós, naqueles objetos a que nós reservamos o nome de obras de arte. Há, portanto, aqui um combate contra a informidade, e há aqui esta ideia de conquista, esta ideia da arte e da obra de arte como conquista de alguma coisa que é o sonho ganhando forma material. Ao dizer isto, Mário Dionísio está a utilizar, está a citar um texto de André Malraux, que se chama precisamente A Arte como Conquista, que foi apresentado no celebérrimo Congresso dos Escritores Revolucionários, de 1934, o mesmo congresso em que Zdanov apresenta o seu célebre relatório sobre a obra de arte, onde lança a palavra de ordem do realismo socialista. A conclusão parece-me clara, ou pelo menos é a conclusão que me convém. Mas eu também entro na história. A conclusão parece clara. Mário Dionísio está claramente, em 1937, a tomar partido por Malraux contra Zdanov. O que é mais interessante, aliás, é que este texto de Malraux é traduzido e publicado em Portugal e em Coimbra, na célebre revista Manifesto do seu amigo Miguel Torga. Num dos primeiros números dessa revista Manifesto, Torga, o seu amigo Álvaro Nogueira e outros que dirigiam a revista, em conflito com outras publicações existentes, publica este discurso, que depois tornou um ensaio relativamente conhecido, de André Malraux. O que significa que há uma dimensão de invenção de procedimentos em curso por parte dos jovens escritores neorrealistas, está muito, não diria para além, mas que está fora do simples quadro da influência ou da adoção de
de soluções estranhas. Para não dizer, ou para não lembrar, evidentemente, que enquanto este ensaio de teorização, acompanhado, evidentemente, pela edição das múltiplas diferenças poéticas, ficcionais, mas também pictóricas, que nós podemos registrar entre 1937, 38 e 1945, basta tentar perceber quais são os pontos comuns entre Costufel e Joaquim Namorado, Carlos de Oliveira e Namora, enfim, etc. Para vermos que, para nos tomarmos conta dessa diversidade e dessa pluralidade, mas para além disso, talvez valha a pena lembrar que ao mesmo tempo que em Portugal está a decorrer tudo isso, um pouco por todo o mundo está em curso, exatamente, está em curso de elaboração e em graus diferentes de concretização, exatamente o mesmo problema com que os jovens ditos neorrealistas portugueses se estão a confrontar. E que é, no primeiro momento, qual é o dispositivo, qual é o discurso artístico adequado a uma relação, a uma participação positiva no próprio movimento da história. E depois, porque é que essa adequação há de fazer-se num registro que recupera um nome clássico, realismo, com todos os problemas que isso vai depois suscitar. Ao mesmo tempo que isto está a acontecer em Portugal, está a decorrer, permitam-me lembrá-lo, está a decorrer a grande polémica sobre, ou a grande discussão sobre o expressionismo. Está a decorrer nos países da América do Sul, na Argentina, na Guatemala, no México, um conjunto de outras experiências que ou não têm designações particulares ou adjetivam de outras maneiras o tal realismo mágico, realismo onírico, realismo, etc. Enfim, as designações são muitas. Ou está a decorrer pela pena, digamos assim, pela máquina de escrever, diria eu, de um dos grandes filósofos, um dos grandes, enfim, pensadores brasileiros da arte, Mário Pedrosa, está a acontecer o debate entre uma figuração que Mário Pedrosa via concretizada em extremo nas obras pictóricas de gravura de uma Keita Kollwitz, ou no brasileiro, seu amigo e contemporâneo, Cândido Portinari, o debate entre isso, entre essa figuração e aquilo que é uma construção do universo da chamada abstração, num debate que depois irá aprofundar-se a seguir à Segunda Guerra. O que é que nós encontramos nesta geração neorrealista portuguesa, em particular nesta geração neorrealista coimbrã? Encontramos aquilo que eu me permitiria, tentando ir um pouco ao encontro do que dizia o professor Hilário Lourenço há pouco, tentaria dizer qualquer coisa como isto. Trata-se de modos diferentes, mas em quase todos eles
e em alguns deles de um modo particularmente visível, é o caso de Carlos de Oliveira, de uma espécie de rebatimento da história sobre a natureza e da redução da natureza aos seus objetos elementares. Uma espécie de princípio, levar as coisas quase fenomenologicamente, levar as coisas a uma espécie de princípio de um novo ciclo. Isto, claro, é impossível no plano empírico, mas, precisamente, retomando o que dizia há pouco sobre Mário Dionísio, é aí que entra a arte. A arte talvez não seja uma espécie de eco de um Walter Benjamin pouco conhecido na altura em Portugal, mas que trabalhava estas questões ao mesmo tempo que os portugueses. Talvez que o fundamental seja nós percebermos que a obra de arte não enuncia futuros possíveis, mas a obra de arte muda a nossa relação com as coisas, mesmo as coisas presentes. E, portanto, é neste sentido que nós podemos talvez encontrar um elemento comum, identificando depois aspectos característicos de cada um deles. No caso de Carlos de Oliveira parece ser claro que esse seu folgo, que o folgo cósmico que atravessa toda a sua poesia resulta, porventura, de um modo não exclusivamente consciente da leitura do seu amigo e mestre Afonso Duarte. Afonso Duarte terá, evidentemente, penso eu, jogado aqui um papel muito importante. Porque há aqui uma último ponto, porque é que há uma singularidade daquilo que podemos chamar a geração neorrealista Coimbra. Passa-se, de um ponto de vista histórico-cultural, passa-se talvez demasiadamente rápido por cima do facto de que, com poucas exceções, Luís de Albuquerque, Cochufel, mais tarde Mário Braga, com poucas exceções, todos estes que estamos a falar chegaram a Coimbra. Bem dourados, mas chegaram cá. Não se encontraram nascidos no mesmo sítio. Não é a mesma coisa do que o grupo que se reúne nos cafés de Lisboa ou dos jovens que se reuniam nas coletividades populares de Vila Franca de Xira. Não é exatamente a mesma coisa. Todos estes chegam a Coimbra. E chegam a Coimbra a partir dos inícios dos anos 30 e já chegam a Coimbra com algum tipo de experiência de intervenção cultural anterior, embora todos eles sejam muito jovens. E depois acontece em Coimbra, nesse grupo de gente que não se conhecia e que se vai conhecendo lentamente, numa velocidade que é acelerada pela Guerra Civil de Espanha, e a maior parte destes de que estou a falar já estavam em Coimbra na altura da Guerra Civil de Espanha. E por isso um dos objetos significativos desta geração, neste sentido, é um ensaio de publicação que deveria ser periódica, mas que terminou no primeiro número, de resto não distribuído comercialmente, de uma revista chamada Cadernos da Juventude. Estamos exatamente em 1937. O que se passa é que a relação entre todos estes é o tipo de relação que, muitos anos depois, referindo-se exatamente aos seus anos de Coimbra, Fernando da Mora vai traduzir com a ideia de que Coimbra é um molde.
Coimbra é um molde, dirá Namora na sua autobiografia. O que é que resultou desse molde? Numa impressionante entrevista, que mais do que uma entrevista é quase um testemunho testamentário, Carlos de Oliveira diz algumas coisas com que eu gostava de finalizar esta pequena fala, que talvez possa suscitar depois algum comentário. A entrevista é concedida no dia 29 de junho de 1981. A entrevistadora, quando publica a entrevista no suplemento cultural do jornal O Diário, por razões que se compreendem, sente necessidade de datar o dia da entrevista. A entrevista é concedida em 29 de junho de 1981. Carlos de Oliveira morre, como sabem, no dia 1 de julho. Portanto, esta entrevista é da antevéspera da sua morte. E na antevéspera da sua morte, Carlos de Oliveira diz o seguinte: quanto ao meu contacto com o movimento, o que posso dizer é que ingressei na faculdade, em Coimbra, ainda muito moço, 19 anos. Estávamos em plena guerra. Foi nessa altura, em Coimbra, que tomei contacto com estudantes e escritores, tais como o Fernando Namora e outros, que, devo dizer, regra geral, eram 3, 4 anos mais velhos do que eu, o que na altura tem bastante importância. Eu era o Benjamin. Tinha 2 ideais. Um era escrever e o outro era próprio dessas idades, juntar-me a eles e combater por uma causa justa. Foi assim que me integrei no grupo. Li os mesmos livros que eles. Éramos uma só voz. Isto é importante. O que de mais bonito existiu neste período foi o sentimento de camaradagem que cresceu entre todos nós. Os outros, o mundo à nossa volta, até colegas, estavam impregnados de odor fascista. A universidade era composta por 10.000 alunos e, na realidade, nós éramos um grupo de uma dezena. Fomos perseguidos, constantemente interrogados. Ninguém nos via com bons olhos. No entanto, continuávamos unidos. Era lindo ver isto. Foi muito importante para mim e recordo bastante. Muito obrigado. Que eu não sou um especialista no neorrealismo, mas quando o professor Osvaldo me convidou para participar nesta sessão dedicada a Carlos Oliveira em Coimbra e me pediu um título, depois o título não foi utilizado na propaganda do evento, mas, enfim, o título que me ocorreu foi este, sob o signo de Coimbra, contributo de Carlos Oliveira para as coleções Novo Cancioneiro, Novos Prosadores e Sob o Signo de Coimbra. São as 3 coleções realmente de obras neorrealistas que se publicaram em Coimbra durante a época de permanência de Carlos de Oliveira em Coimbra, se bem que a última já não corresponde exatamente a essa época de permanência. Acreditando em Vital Moreira, o período de permanência de Carlos de Oliveira em Coimbra foi entre 1933 e 1947, digamos assim. Esse 47 é quando ele defende a tese de licenciatura, a contribuição para uma estética realista, e depois em 48 vai para Lisboa. Enfim, a sua casa
a sua residência de família não era muito longe, evidentemente, em Febres, Cantanhede, e por isso mantinha, mesmo já depois, enfim, Coimbra seria a residência do tempo escolar, não é? E Febres a residência de férias. Portanto, neste período, efetivamente, publicaram-se estas coleções que eu referi. Enfim, não vou ler aqui a lista, mas temos no Novo Cancioneiro, que começa em 1941, temos nomes como Fernando da Mora, Mário Dionísio, João José Cochofeles, Joaquim Namorado, etc. E, realmente, Carlos de Oliveira publica nesta coleção o seu primeiro livro de poesia, Turismo. Nos Novos Prosadores, que começam mais ou menos no período em que se vai abandonando a publicação do Novo Cancioneiro. O Novo Cancioneiro, o último volume do Novo Cancioneiro, trazia ainda anunciadas outras obras que já não foram publicadas. Esta lista, não sei se está completa, enfim, eu disse ao Dr. Osvaldo que não tinha encontrado a listagem completa em nenhum sítio e, portanto, foi preciso refazê-la, mas creio que estará mais ou menos completa, ou mesmo completa. E aqui estão dois romances de Carlos de Oliveira. Tanto o Novo Cancioneiro como os Novos Prosadores começam com Fernando da Mora, que era já um consagrado de alguma forma, portanto, publicou mais cedo do que os outros, tinha também colaborado na presença, mas aqui Carlos de Oliveira é já o segundo autor, portanto o seu romance Casa na Duna é a segunda obra a ser publicada nesta coleção. Esta era uma coleção, não sei se podemos dizer comercial, mas que tinha a chancela de uma editora, da Coimbra Editora. Portanto, estão obras de Fernando da Mora, enfim, Carlos de Oliveira, Mário Dionísio, etc., Virgílio Ferreira. E depois, Sob o Signo do Galo, não é uma coleção tão referida, tão importante. É uma coleção que começa com a Esperança Desesperada de Armindo Rodrigues. Basicamente é uma coleção de 48, é de 48 a publicação da Colheita Perdida, e depois há um salto para 53, com este livro já um pouco desgarrado de José Ferreira Monte, Tempo de Silêncio, que também tem aqui dois livros nesta coleção, e José Ferreira Monte, que não é um nome muito conhecido, mas que é alguém que a mim me diz muito, porque era o homem que ia com uma biblioteca itinerante à minha aldeia, na região de Castelo Branco, e, portanto, que, de alguma forma, contribuiu para a minha formação como leitor. E o que sempre recordo dele é que foi a primeira pessoa que me falou da heteronímia de Fernando Pessoa, antes de eu ter ouvido falar disso na escola. E, portanto, digamos que também é um responsável por esta minha dedicação tão prolongada a Fernando Pessoa. Este livro, este pequeno livro, Cabeças de Barro, novelas de Artur Varela, Carlos de Oliveira e Fernando Namora, é um livrito em que Carlos de Oliveira, que veio para Coimbra estudar para o Liceu Dom João III, hoje em dia José Falcão, é um livro em que ele colaborou, para o qual ele escreveu alguns contos e um poema, quando estava entre os seus 15 e 16 anos. Portanto, não sei exatamente o mês em que saiu, mas Carlos de Oliveira nasceu em agosto, portanto, escreveu com certeza estes textos ainda com 15 anos, antes de fazer 16 anos, e são textos que já têm a sua, enfim, já têm algum interesse. Não havia muito, pelos vistos, para os jovens daquela altura não tinham tanto para fazer como têm os jovens dos nossos dias, não é? E, portanto, dedicavam-se a escrever e a publicar, e, portanto, isso para eles era muito importante. E a verdade é que já os contos que Carlos de Oliveira escreve para esta coletânea são textos onde já nos aparece a Gândara. Portanto, se quisermos encontrar a gênese da Gândara na obra
em prosa de Carlos de Oliveira, ela está bem presente já neste livro. As referências são praticamente as mesmas que ele depois vai desenvolver nos romances que posteriormente escreve. Eu achei curioso o poema que Carlos de Oliveira publica, creio que é mesmo o último texto que aqui aparece naquela coletânea de textos de prosa e poesia, esta lamentação, especialmente o fim desta lamentação. Senhor, Senhor, tem piedade de mim, eu sou como o ladrão bom que salvaste no Calvário. Não tenho culpa, não tenho. O mal não parte de mim. Foram os outros, Senhor, que me fizeram assim. Isto é uma atitude que nós vamos encontrar depois na obra em prosa de Carlos de Oliveira, onde realmente, enfim, os bons e os maus são resultado da sociedade, são resultado das influências, enfim, aquilo contra o qual já o Camilo se tinha indignado, não é? Portanto, quando os romances naturalistas passaram a falar, em vez de maldade, de patologias, e o Camilo bem se irritava com isso. Enfim, ninguém tinha culpa de nada, porque eram tudo patologias, não é? Quando antes disso eram os bons e os maus, e portanto não há realmente em Carlos de Oliveira, creio eu, os bons e os maus, que aparecem em muitas obras de autores da mesma geração, fazem essa distinção entre bons e maus, enfim, isso faz parte da própria ideologia marxista, não é? E no caso de Carlos de Oliveira é mais difícil encontrar essa divisão. Enfim, por exemplo, em Alcateia encontro esta reflexão quando há uma personagem, Damião, que quando a propriedade do seu patrão, o Cosme Sapo, é atacada, ele abate um dos assaltantes a tiro e depois descobre que é um amigo dele, um indivíduo que nem queria fazer o assalto, é mais uma dessas vítimas das más influências e da sociedade. Ele não queria fazer o assalto, mas os outros diziam, se não fazes o assalto nós vamos te denunciar à polícia, e acabou por participar e por morrer nesse assalto. E o Damião, que é preso por ter morto uma pessoa que não estava armada e que está à espera de ser apresentado a um juiz, encontra na prisão este jesuíno que assassinou uma pessoa à navalhada e que lhe diz: matei-o porque tinha de ser, o ódio que me fez acabá-lo à navalhada não era contra ele, sentia-me só, sentia-me corrido no mais pequeno desejo, era como se tudo tivesse jurado a minha desgraça. Quando discutimos, fiquei cego, nem cheguei a ter culpa de nada. E agora vejo que aquela raiva era contra toda a gente. E, portanto, aqui esta questão da culpa e da ausência de culpa que realmente se mantém na obra de Carlos de Oliveira. Enfim, depois temos uma outra publicação, a revista Altitude, que se publicaram-se 2 números, em 1939, é uma revista à que estão ligados, de novo, Fernando Namora, também João José Cochofel, Joaquim Namorado, portanto, os amigos e companheiros de geração de Carlos de Oliveira. O editor Augusto dos Santos Abranches é uma figura, hoje em dia, muito esquecida, e que muitas vezes se lamenta este esquecimento. Ele foi livreiro em Coimbra, editor, tinha uma livraria editora Portugália, enfim, depois passou por muitos sítios, nunca foi muito feliz economicamente e terá acabado realmente vivendo miseravelmente em São Paulo, onde morreu atropelado. E, portanto, esta publicação, a Altitude, volta a incluir um texto de Carlos de Oliveira. É uma publicação, não sei se chamar-lhe proto-neorrealista, portanto, digamos que os princípios, os colaboradores desta publicação, divulga-se nesta revista poesia de Mário Dionísio, também de Manuel da Fonseca, por exemplo, o poema, os versos, não sei como é que se chama, o poema para uma menina tonta,
de Manuel da Fonseca, de Mário Dionísio também, enfim, também aparece, e o texto mais programático portanto, reúne basicamente poesia e narrativa. O texto mais programático é um texto de António Ramos de Almeida, que na crítica a Mar Vivo, de João Campos, um livro, poeta editado pela Presença, refere já a existência de dois movimentos antagónicos. Desenvolve-se atualmente no panorama literário português um intenso movimento de novos nomes que logo aos primeiros livros se afirmam como autênticos valores e que representam no seu conjunto mais uma etapa, é assim que está escrito, da literatura portuguesa contemporânea. Se muitos surgem como portadores de uma nova manhã estética, gritando mais pela convicção do seu entusiasmo do que pelos ensinamentos da experiência, o que é panágio da mocidade verdadeira de todos os tempos, as novas diretrizes da arte, outros surgem seguindo ainda na continuação dos nossos escritores modernistas, embora não conseguindo fugir ao condicionalismo humano e social da sua mocidade. E, portanto, está aqui expressa esta dicotomia e a existência de uma geração que é a geração que se vai opor à geração da presença, não é? E que é uma geração que defende, que incorpora um novo humanismo. A colaboração de Carlos de Oliveira era este poema, que não é exatamente igual a nenhum poema depois integrado em turismo, mas que é parecido com alguns poemas da primeira parte de turismo dedicada à Amazónia. Enfim, não sei se conseguem ler. Selva, eu te vejo, mãe de ancas rochosas e de barro, suspensa em mim para sempre de uma vez, selva, etc. Enfim, portanto, temos um poema muito próximo daquilo que vai ser, ou que vão ser alguns dos primeiros poemas de turismo. E de Mário Dionísio, como dizia, entre outros poemas estava este poema muito conhecido: venham todos os meninos nascidos nas palhas de uma mãe camponesa, de braços vergados aos molhos de espigas e de um pai carpinteiro, venham todos os vultos das docas sombrias e todas as mulheres tristes das ruelas da lâmpada vermelha, venham todos os moços de braços inúteis e todas as raparigas de olhos desiludidos e todos os velhos que não tiveram mocidade, venham, vamos gritar que não. Isto é apenas um fragmento desse poema. E depois surge então este primeiro livro de poesia de Carlos de Oliveira. É um livro que tem um título evidentemente irónico, não é? Porque turismo, tem duas partes, uma dedicada à Amazónia, onde ele nasceu, em Belém do Pará, onde esteve menos de 2 anos. No entanto, dedica realmente uma parte desse livro à Amazónia, onde realmente apenas nasceu, praticamente, e a outra parte é dedicada à Gândara. É um livro que podemos considerar neorrealista, dos mais neorrealistas de Carlos de Oliveira, onde faz a denúncia da exploração, da pobreza, o sofrimento humano, e talvez por isso também é um livro que ele depois repudia, quando publica em 1962, reúne a sua poesia num volume da Portugália, justamente com o título de Poesias, portanto não havia aí nada de turismo, e que depois reaparece no trabalho poético de 1978, mas, digamos, muito depurado. Há apenas, dos 15 poemas da Amazónia, apenas 5 e bastante modificados passam para a edição definitiva de turismo e 20 da Gândara. E incorpora uma nova secção, Infância, constituída por 6 poemas muito, muito breves, dos quais o primeiro e o sexto são praticamente simétricos. O primeiro, terra sem uma gota de céu, e o sexto, céu sem uma gota de terra. Acaba por ser um livro completamente diferente, o livro Turismo, na sua versão definitiva,
tem muito pouco de neorrealista, é um livro completamente, é um livro que, digamos, mais próximo da poesia que ele escrevia nos anos 70 do que da poesia que ele escrevia nos anos 40. Portanto, há uma depuração muito completa. É curioso, eu fiz isso nos poemas que sobreviveram, retirar o que é que não passou, e o que não passou foram referências concretas a racismo, a sofrimento, a trabalho. Portanto, o que passou foi... enfim, claro que há ali preocupação social, mas que está expressa de forma muito abstrata, muito estereotipada, portanto, muito desprovida de sentimentalismo, que, enquanto o sentimentalismo estava muito presente na primeira edição de Turismo. Portanto, este é um dos poemas rejeitados. Corpos rijos, secos, como troncos velhos, cepos, charcos de cachaça e de suor, marés de força baça, ruída e carcomida de sóis e de torpor, mirrando como os frutos murchando, como as águas a estagnar, atlânticos mortos de mundos a secar, o sol e a selva sem destroços, a vida é fome à flor dos ossos. Enfim, é um dos poemas rejeitados. Eu tenho, digamos assim, um conflito com Carlos de Oliveira, porque acho que Carlos de Oliveira podia escrever novos livros, em vez de estar tão preocupado em corrigir os primeiros, não foi? E, sobretudo, para os historiadores da literatura era muito mais fácil, porque vamos à procura do neorrealismo, e onde é que está o neorrealismo? Onde é que ele já está, não é? Nas edições definitivas da sua poesia e da sua prosa, não é? Com tantas depurações. Evidentemente que a revista Vértice é uma referência fundamental da passagem de Carlos de Oliveira por Coimbra. É uma revista que começou a publicar-se em 1942, o segundo número saiu em 1943. Enfim, a história da revista foi feita, entre outras pessoas, por Viviane Ramon, num livro publicado pela Ângelos Novos. Os primeiros diretores foram Raul Gomes e Carmo Vaz. Sobreviveu apenas no segundo número Raul Gomes, e depois a história passa também pelo professor Eduardo Lourenço, por um empréstimo de dinheiro, que, enfim, a história está feita no livro que eu referi, e finalmente com a aquisição da revista pelos escritores, cujos nomes já foram aqui referidos, não é? Os principais nomes do neorrealismo, que, sem aparecer o nome de nenhum deles como diretor da revista, mas são, na verdade, as pessoas que coordenam editorialmente a revista, e entre eles está o próprio Carlos de Oliveira. A sede da revista, a partir do 4º número, que foi publicado em fevereiro de 1945, é fixada nesta mesma casa. Portanto, a direção, a sede social, é na Rua do Loureiro, número 9, que é a rua que está aqui atrás, para onde dá aqui o pátio. Portanto, digamos, é esta casa, só que é a entrada pelo outro lado. Carlos de Oliveira, que nunca foi muito prolixo na escrita, apesar de pertencer à direção desta revista, Vértice, não publicou muitos textos, publicou alguma prosa, alguma poesia, muito poucas recensões, e portanto a lista completa está aqui, mas tenha-se em conta que as últimas referências são já póstumas, não é? Portanto, as 3 últimas referências já são publicações póstumas. Portanto, não publicou realmente muita coisa na revista, porque também foi sempre parco na sua escrita, na sua colaboração. E falemos agora, sucintamente, de Casa na Duna. Casa na Duna é o seu primeiro romance, é, como todos, um romance sobre a Gândara, é um romance neorrealista, não foi dos mais modificados, enfim, todos levaram correções, não foi dos mais profundamente corrigidos nas edições, enfim, posteriores.
Mas se o encararmos do ponto de vista do neorrealismo e da preocupação, das preocupações políticas dos neorrealistas e das próprias preocupações que ele tinha e partilhava, não é? Portanto, é um livro que nos coloca alguns problemas, porque ele escolhe uma zona, a Gândara, não é? Aqui tão próxima, onde não existe, como em Vila Franca ou na cintura industrial de Lisboa, um proletariado organizado. Não existe também um proletariado rural como no Alentejo, não é? A pobreza que existe, a fome, as doenças, a subnutrição, são muito mais associadas à própria pobreza do solo e, por outro lado, glorifica-se a colonização da Gândara pelas pessoas que ali se fixaram, que conquistaram a Gândara ao mar, aos pântanos, portanto, à areia, que conseguiram criar agricultura, plantar-se pinhais, etc., na areia, que lutaram contra a febre, contra os mosquitos, não é? que traziam doenças terríveis, e as fortunas que ali são feitas, digamos, depois a questão dos exploradores explorados, pobres e ricos, as fortunas que ali se fazem são fortunas muito efêmeras, e ainda por cima ele situa os romances já na geração decadente, não é? Não na geração que conseguiu, por vezes, ilicitamente, que conseguiu criar riqueza, mas já nas gerações que estão em decadência, não é? E portanto, é realmente um neorrealismo, enfim, muito peculiar e que creio que deve muito. O Osvaldo há pouco disse que eu era um especialista do naturalismo, acho que deve muito também à influência do realismo e em particular do naturalismo do século XIX. Eu falarei 2 ou 3 vezes de Zola, embora as referências que existam no Aprendiz de Feiticeiros sejam Abel Botelho. Abel Botelho era um dos principais discípulos, ou foi um dos principais discípulos portugueses de Zola, e ele dedicou um texto a Abel Botelho e leu com muita atenção Abel Botelho. Depois, outra questão sobre a Gândara, e há pouco o professor Pita falou, inclusive, de realismo mágico, mas os primeiros romances de Carlos de Oliveira são anteriores ao realismo mágico. Apesar disso, eu penso que essa aproximação que é bem feita e que na Gândara de Carlos de Oliveira, eu acho que há uma certa semelhança na construção da Gândara de Carlos de Oliveira, porque é uma construção ficcional a partir de uma realidade, não é? Com aquilo que faz, por exemplo, em 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques, que a partir da sua terra natal, Aracataca, constrói uma outra cidade, Macondo, onde coloca as personagens, em que há também os pioneiros, como há pioneiros na Gândara, os fundadores da Gândara. Há uma certa semelhança, sem dúvida nenhuma, mas e até na forma como a realidade e a ficção se justapõem. Há pessoas que eu julgo que fazem uma leitura demasiado, enfim, que aproximam a cartografia real e a cartografia fictícia da Gândara, que não são a mesma coisa. E, desde logo, Cantanhede não está na obra de Carlos Oliveira, está a Corgos, que tem muitas semelhanças, sem dúvida nenhuma, e podemos identificar como Cantanhede. Mas depois as outras identificações são mais difíceis de fazer, tanto mais que quando se colocam a ação num microcosmos muito pequeno, o Montouro, se as pessoas que lá vivessem fossem o retrato fiel das que estão no romance, isso trazia, com certeza, problemas complexos.